bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Bom, estamos aí no segundo dia de lives literárias, ou coisa boa, né? Para quem vem acompanhando, ontem a gente começou a maratona do mês de novembro. E já tivemos aqui muitos autores e muitas autoras batendo papo literário. Então, ó, cheio de opção. Até o dia 16, eu vou estar trazendo para vocês mais escritores, mais escritoras, mais livros. Afinal, o Natal tá chegando, né? E a gente precisa conhecer os autores nacionais para presentear quem a gente ama com um livro nacional. É ou não é? Acho que a nossa autora já entrou. Oh, rapidez assim que eu gosto. Ela enviou aqui a Marlete, querida, seja muito bem-vinda. Tudo bem? Olá, tudo bem? Boa noite. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Que Muito feliz de você. maravilha te conhecer finalmente, né? Que prazer. Me diz uma coisa, a gente tem se falado tanto pelo WhatsApp, eu li o seu livro, amei a sua obra, então assim, para mim é um privilégio ter você aqui no meu projeto, nesse mês de novembro. Eu quero muito te agradecer pela oportunidade, não só de você deixar eu ler o seu livro, mas também divulgá-lo. Então, muitíssimo obrigada e seja muito bem-vinda, tá, querida? Eu que agradeço, é uma honra para mim participar. Tenho acompanhado o seu trabalho, vejo quantos autores você tem entrevistado. São lives maravilhosas que a gente aprende, descobre coisas novas. E para mim aqui é um prazer estar aqui, divulgando meu trabalho. Você sempre atenciosa, dedicada. Muitíssimo obrigada. Ah, gente, já me derreto toda. Eu sou aquela menina que eu não posso receber um elogio, que eu já me derreto toda. Que maravilha! Me diz uma coisa, tua primeira live literária ou não? É a primeira. Olha, que privilégio, né? Para mim, é a Que minha primeira live literária. Que responsabilidade ingressar a nossa autora numa entrevista em live literária. Eu adoro, acho uma delícia, porque tem uma expectativa no início e depois, quando termina, você quer fazer outra e outra. Afinal, falar de livros é muito bom. E É quando é o verdade, nosso livro, é melhor ainda, né? verdade, Que verdade. coisa. Você é de qual lugar do Brasil? Eu nasci em Brasília, Taguatinga, que é a cidade satélite, e fico em Brasília. Eu nasci em Brasília. E hoje você mora em Brasília? Isso, quase em Brasília. Eu moro no entorno, que são cidades circunvizinhas a Brasília. Eu moro em uma delas. Eu moro no Novo Gama, que é uma cidade próxima a Brasília, cerca de uns 30 minutos de Brasília. Muito bem. Você conhece o Rio de Janeiro? Não tive ainda o prazer. Quando vier, se vier ano que vem na Bienal, mande mensagem para que a gente possa se conhecer, tá? Porque provavelmente eu estarei na Bienal, pretendo ver meus autores e as minhas autoras, então já estou aí pedindo para que quem vier na Bienal me mande mensagem para a gente trocar figurinha, tirar foto, trocar livro, vai ser uma delícia conhecer vocês pessoalmente. Com certeza, eu vou amar. Quero muito ir na Bienal do Rio de Janeiro. Vai ser um prazer inenarrável ir. Quero Que muito ir. maravilha!
Maravilha. Agora, o Marlete, tem um pessoal entrando, sejam muito bem-vindos. Que delícia. Eu estou aqui com o teu livro, né? É um livro de contos e poesias, é isso? Isso, Reflexões, contos, poesias. Ele se chama Sem Rimas, não é isso? isso. Esse seu livro foi o primeiro que você publicou, não? Esse livro, Sem Rimas, foi o primeiro que eu publiquei. Eu vim, durante os anos, juntando os trabalhos, né? Então, quando eu não tinha publicado ainda ele, eu publicava em jornais da cidade. Porque antigamente os jornais, né? A era digital não era como agora, então tinha os jornais. E aí eu publicava nos jornais na seção de poesia, tinha uma seção só dedicada a artes. E aí eu consegui, né, um lugar cativo ali, e todos os domingos, às vezes aos sábados, finais de semana, eu publicava um trabalho meu. Foi dessa forma que eu comecei. Olha que interessante. Então, peraí. As poesias que estão nesse livro Sem Rimas, você já tinha publicado anteriormente em jornal. Que ano foi isso? Você lembra? Lembro, isso começou em 82, 83, 84, porque, na verdade, eu só publiquei Sem Rimas em 98. Gente, olha, eu recebi ontem, ou ontem, um escritor aqui no projeto, que o primeiro livro dele foi publicado em 78. E aí a gente estava conversando sobre essa transformação editorial de 78 para 2022. Temos aí uma outra autora que não pegou essa era digital. Ela precisava publicar em jornais, como José de Alencar, Machado de Assis, como escritores clássicos que colocavam lá no rodapé, tinha aquele todo final de semana ou todo dia. Eu estou indo muito lá atrás, porque vocês não tinham essa era digital. E nós, autores de atualmente, a gente não tem ideia do que é publicar num jornal de papel as nossas poesias, as nossas crônicas, porque tudo hoje é plataforma digital. Tu Isso. pega ali, digita, bum, acabou, e atinge aí, alcança centenas de leitores. Então, assim, desde você botou 82, não é isso? Isso. Uhum. Gente, eu não era nem nascida. Olha que loucura! E aí você publicava suas poesias diariamente? Isso, eu publicava sempre nos finais de semana e eu ia nas praças, né? Ia em barzinho à noite e vendia as poesias em papéis que eu digitados, ainda era na máquina de datilografia, né? Eu vendia as poesias datilografadas, não eram digitadas, entendeu? E uma flor, uma rosa. Né? Eu comprava umas rosas e revendia já junto com a folha digitada. Era um presente, né, que eu vendia ali para os namorados, para os casais, então eu vendia e era assim muito bom. É uma coisa inusitada, né? Era aventureiro, mas era muito bom porque era uma forma de divulgar meu trabalho. Que sensacional! E ainda a gente vê escritores reclamando da vida, dessa geração de. Isso. Olha, a gente não entendo isso! Ai, não consigo vender livro, gente. Vocês têm uma ferramenta imensa que é a internet. Vocês não têm noção do que era ter que bater de porta em porta para vender o próprio livro. Ah, essa geração dá vontade de estapear essa geração. E também, assim, desculpa, até você Não, pode chegar falar. a uma editora, entendeu? Não era fácil. E assim, eu não cheguei no editor assim de uma vez, não. Eu participei de um consórcio literário.
Um consórcio literário. O que é isso? Um consórcio literário é como se você fosse comprar um carro, uma casa pelo consórcio. Você entra com seus trabalhos, né? E você vai pagando uma parcela, um valor por mês, e quando tem o sorteio, todos os meses tem sorteio. E aí, quando você é sorteado, o seu livro ia para a gráfica, né? E aí o consórcio fazia uma parceria. Ele oferecia o local, você tinha 3 locais escolher para fazer a sua noite de autógrafo, né? E ele contribuía assim um pouco com as bebidas, refrigerante, vinho, porque era uma coisa bem suntuosa antes, né? Hoje é muito prático lançar livro, você vai para a Bienal, você vai para alguma livraria, né? Mas antes não tinha toda uma pompa assim para poder colocar o seu livro na praça, né? Então, digamos assim, né? É uma linguagem bem antiga, mas é mais ou menos assim. E aí, nessa época, esse consórcio era do pessoal do GDF, que é o quê? O pessoal que trabalha no GDF, o pessoal que é concursado, são do quadro de Brasília. E eu não era, entendeu? Mas nessa época eles abriram, né, para pessoas que não eram do quadro para poder participar. E aí era tipo uma corrida do ouro, sabe? Você concorria com muitas pessoas. Era aquela, sabe? Era uma saga. E aí eu concorri com muitas. Aí eu acho que fui eu e umas 6 pessoas contempladas. E aí, quando eu fui contemplada, eu comecei a pagar, né? Chorei um barril esse dia, porque eu fui contemplada, entendeu? Então, eu passei uns 6 meses pagando para ser sorteada. Gente, olha que loucura. Hoje a gente tem as coletâneas, né? Que são vários autores que financiam. A gente tem financiamento coletivo. A gente tem mais opções de editoras que naquela época não tinha, né? O mercado era extremamente fechado. Até porque, se a gente falar aí de escritores da década de 70, 80, não era, a gente não tinha essa demanda que a gente tem hoje, não. tá? O papel do escritor dentro da sociedade era outro, era visto de uma outra maneira. Hoje em dia, a gente tem escritores nascendo diariamente com histórias boas e ruins, né? E o mercado digital, a internet, ela facilita que novos autores cheguem. Mas naquela época tudo era muito mais difícil. E eu imagino a loucura que não era vender livros de porta em porta. Né? Agora, você sempre escreveu poesia? Você sempre foi desse gênero? O primeiro poema que eu escrevi, eu sempre fui meio romântica, assim. Muito romântica, muito apegada. Na escola eu fazia cartãozinho para as professoras e dava pirulito, e bala, e rosa, sabe? Então foi assim. E aí um dia eu falei, meu Deus, eu acho que eu vou escrever, sabe? Eu vou escrever porque eu tinha lido a Ilha Perdida. E eu fiquei encantada com a Ilha Perdida, sabe? E eu falei, então eu vou escrever. E aí eu escrevi Retorno, meu primeiro poema. E quando eu terminei de escrever Retorno, eu levei alguns dias, escrevia, consertava. Como eu estava na 6ª série, era difícil para mim. E aí eu escrevia e no outro dia eu falei, não tá bom aqui, eu vou trocar. Porque eu não entendia, Monique, não tinha noção do que era escrita. E aí eu escrevi aleatório. Quando eu terminei de escrever, passou uns dias, eu mostrei para minha família. Ninguém acreditou que fui eu. A minha professora de português, ela falou, Marlete, a gente é preso se a gente fizer uma coisa que não é da gente e falar que é da gente. Eu falei, mas é minha. Ela, não é sua. Não é. Você não tem condição, você não tem QI. Ela não falou com essas palavras. Mas assim, era como se eu não tivesse condições de escrever o que eu escrevi, entendeu? Pelas palavras ser buscada, a tonalidade, o jeito da poesia. Então, ela diz que não era eu. E foi assim, uma coisa incrível. Eu fui para a secretaria da escola, eu fui para a diretoria da escola. Então, assim, foi uma saga, foi uma coisa bem
Bem complicado. É um trajeto árduo aí de Isso, é muito persistência. árduo, porque eles não acreditaram, né? Não, não foi você, não é seu. Então, é difícil, né? Para você provar que foi você que fez, é mais ou menos assim. Você está com o seu livro aí em mãos? Eu estou com meu livro aqui em mãos. Mostra a capa pra gente, por favor. Olha essa capa, gente, que delicadeza, que coisa, que beleza esse girassol, essa capa tá lindíssima. Esse seu livro, você publicou ele por editora ou foi independente? Esse foi independente. Esse foi o primeiro, né? Então, assim, agora em 2022, que é uma outra. Eu não, eu publico, quando eu fiz. Como eu fiz pelo consórcio, tinha uma cota, né? Você tinha uma limitação, uma cota para você fazer. Então, na época que eu fiz 500 livros. E nesse decorrer dos anos, eu fui vendendo aleatoriamente. Às vezes passava um ano sem vender nenhum, às vezes 2 anos, né? Aleatório, mas fazendo outros, entendeu? Nunca deixei de escrever, fazendo outros livros. E aí, agora em 2022, como acabou os outros, aí eu fiz uma nova edição, uma segunda edição, e eu fiz uma capa dentro daquilo que eu gosto, porque eu gosto muito do girassol, porque ele tem uma história, né? Que ele de frente para a luz. Então, isso me chama muita atenção. Acho que girassol, rosa, margarida, é muito coisa de poeta, entendeu? Porque me inspira É, muito, não é é? Essa coisa de verdade. luz inspira a gente muito, 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 né? Que Então, maravilha. Agora, você escreve desde muito nova, tipo criança. Como é que a escrita surgiu na tua vida? Você tem um exemplo dentro de casa? Alguém na tua família escreve? Isso partiu de você? De ó, onde vem isso? eu sou contadora de história, oficial, assim, contadora de história. Por quê? Porque os meus pais, a minha mãe contava história e reunia toda a rua da minha cidade, ia para minha casa, para minha mãe contar a história à Tá, noite. Porque era. peraí, Tá, peraí. tá, sem entender. Para quem está assistindo a gente, contadora, contador de história, era como se fosse uma profissão. Eu não sei se eu posso dizer se era uma profissão antigamente, mas para quem tem ou teve uma contadora de história dentro da família, era uma atividade assim que era mega em alta e mega respeitada, Isso. porque tinha aquela importância de todo mundo estar ali e ouvir a contadora de história narrar com ênfase e tal. Gente, a gente não tem isso hoje em dia. Não. Ninguém conta mais histórias. Vocês entendem a diferença de fazer uma história e contar uma história? Narrar uma história e contar uma história. Há uma diferença. Conclua, Marlete, por favor. Desculpa, é que eu fico Não, não. enlouquecida com essas Antes de histórias. concluir, eu quero agradecer a todo mundo aí que está assistindo essa live, meus amigos, os recadinhos lindos. Muito obrigada. Estou gostando demais. Ainda mais da companhia da Monique, que é linda. Então, olha, a minha mãe contava história, né? Porque assim, ela não lia, não escrevia, mas ela contava e ela tinha aquela sabedoria nata, né, das pessoas que às vezes não leem e não escrevem, mas tem aquela sabedoria nata. E ela contava história. A minha casa, às vezes, tinha 20, 30, já teve até 40 crianças na minha casa, ouvindo história da minha mãe. E eu desenvolvi esse gosto pela história, né? E aí vim crescendo e sempre gostando de história. Quando foi um dia, eu falei, não, eu acho que eu vou começar a escrever, porque eu era, assim, desesperada para entrar na escola. Tanto é que, quando eu entrei na escola, eu já entrei alfabetizada, porque uma vizinha nossa era uma professora aposentada e ela via tanto a minha vontade de ler e escrever que ela me alfabetizou.
quando eu entrei na escola, não tinha, assim, essa sequência de hoje, de creche, de maternal, não. Entrava no primeiro ano. Mas quando eu entrei, eu já sabia escrever e ler, Que porque sensacional. eu já era assim, apaixonada por aprender a ler. E com 15 anos eu fiz meu primeiro poema. 15 anos, uma alma Isso. poeta. Isso é sensacional. Agora, quando a gente estava falando aí da sua capa, que a gente viu essa capa lindíssima, esse trabalho artístico belíssimo desse jardim, mostra de novo para o pessoal a sua capa, que tem gente entrando. Olha lá, gente, sem rimas, que é o livro tema da nossa live, essa capa lindíssima. Como é que foi, Marlete, produzir essa capa? Você já tinha essa ideia na cabeça de que ia ser esse jardim, esse cenário? Foi em conjunto com outra pessoa? Como é que surgiu isso? Essa capa, eu fiz ela em conjunto com o Ricardo. O Ricardo, ele é uma pessoa que trabalha com design e ele produz capas de livros, né? Mas eu gosto muito dessas imagens bucólicas, eu gosto muito de filme antigo, eu gosto muito dessa coisa assim meio antiga, eu acho muito lindo. E chapéu me chama muito a atenção, e flores, né? Mas o girassol e a margarida é o que mais me inspira. E eu sempre quis uma capa voltado nesse tema, que tivesse girassol, que tivesse chapéu, porque é uma coisa assim, bem suave, que eu gosto muito, entendeu? E essa ideia, eu já tinha ideia. E aí passei para ele a ideia que eu tinha. E ele foi criar. E ele me apresentou várias, entendeu? Várias capas. Mas essa aqui me prendeu. De uma maneira assim Bateu o que olho e falou: é isso, essa aqui essa, que é essa. tem, Não, 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 é é essa que essa. captura, Não tinha outra, é essa aqui, é essa. essa que captou a É essa mensagem. aqui. Agora, esse nome sem rimas, por que você botou esse nome sem rimas para um livro que é cheio de poesia, de contos, enfim? Por que sem rimas? É porque, assim, eu não queria... Eu queria fazer um trabalho que não tivesse aquela linha assim, tudo certinho, tudo nos quadradinhos, não. Eu queria fazer uma coisa, assim, que eu pudesse dar vazão, né, aos meus sentimentos, colocar no papel, mas sem seguir uma trilha. Eu não queria seguir uma trilha. Então, por isso que eu coloquei sem rimas, porque necessariamente são poesias, eu falo de amor, eu falo de família, né? Eu faço muitas homenagens também, até póstumas, entendeu? Mas ela não tem não segue uma trilha de rimar quarta linha com primeira, não. É um tema, eu criei as poesias, mas ela não segue essa linha, entendeu? Por isso que eu coloquei sem rimas. Muito bem. Agora, dentro desse livro, qual é a poesia que você mais gosta? Você pode ler para a gente, só para a gente o pessoal se inteirar ainda mais sobre o seu livro? A poesia que eu mais gosto é Retorno, porque foi ela que me abriu todas as portas, todas as janelas, todos os jardins, para que eu continuasse a dar vazão ao meu sonho. Então, é essa, é Retorno. Você pode ler para a gente um Posso, trechinho? posso. Gente, lembrando que o livro da autora está resenhado lá no meu Instagram, MoniqueMM18, e que está rolando sorteio do livro da nossa autora. Ela super topou fazer um sorteio. Então, se você quiser o livro físico dela, corre lá no meu direct, MoniqueMM18, e fala: eu quero o livro da autora Marlete Magalhães. A primeira pessoa que enviar mensagem vai ganhar o livro da nossa autora. Dá para ver por causa do horário, tá, gente? Então, se você gosta de poesia, bora lá que o sorteio tá rolando. Marlete, a palavra é sua, querida. Leia para a gente. Retorno. Chegada, casa abandonada.
roupas envelhecidas, móveis empilhados, portas lacradas. E eu a empurrá-las, como se com isso conseguisse romper minhas barreiras e ao mesmo tempo preencher o vazio do retorno sem ninguém. Voltando para casa, estou retornando dentro de mim mesma. Trouxe de bagagem meus valores, minhas lutas, minha sede de busca e a secura de não a ter matado. Olhando as velhas paredes amareladas, senti dentro do meu íntimo que ele também havia envelhecido. Eu havia ido para preencher o meu vazio. Quão cego eu fui. Não se edifica o íntimo percorrendo mundos, e sim percorrendo dentro de nós mesmos. Retorno. Sim, sim. Dá para ouvir todo mundo suspirando, tá? Eu tô aqui, mas eu tô ouvindo toda hora suspirando. Você sabe que quando eu li o seu livro, né? Eu sei todas as poesias são belíssimas, mas a gente acaba se identificando com uma ou com outra. Quando eu resenhei o seu livro, inclusive, eu li um trechinho de uma que eu fiquei apaixonada, que é Solidão, que foi uma poesia lindíssima. Foram duas poesias que eu amei, assim, e uma delas é Solidão. E aí eu queria ler um trechinho para o pessoal também. Posso, Por Marlete? favor, à vontade, por favor, é uma honra. Gente, eu vou ler para vocês mais uma poesia da nossa autora, tá? Sem rimas, que é o livro. Solidão. Solidão não é estar só, é sentir-se sozinha, mesmo acompanhada. É ter rodas de amigos e tristeza nos olhos. É ir às festas e reservar-se. Ver taças de bebidas e não tocar. É molhar os lábios sem saber o que bebeu. É rir com todos e achá-los tolos. É antes de cantar parabéns, ir embora. É fazer passos de valsa quando o frevo toca na vitrola. É ver tanta gente alegre e não saber por que não se contagia. É querer entrar no riso deles e não conseguir. É sentar-se na poltrona do canto da sala e folhear uma revista velha. É sair sem que ninguém o veja e telefonar no outro dia, desculpando-se. É chorar em casa, arrependido por não ter participado da festa. Essa poesia, cara, isso chega a tocar na alma, porque é muito isso, esse sentimento de vazio num mundo onde dentro das redes sociais você está sempre feliz, você está É, sempre completa, né? E você não escreveu nessa era digital. Eu não. acredito que Solidão você tem escrito há décadas atrás, né? Então, olha como remete também à realidade que a gente vive atualmente. É E aí, verdade. Marlete, eu queria saber o que te inspira a escrever esses poemas, esses contos, essas poesias e reflexões? No início, eu escrevo muito do que eu vejo. Eu escrevo muito do que eu encontro, as pessoas que eu conheço, a cidade. Eu escrevo muito daquilo que eu vejo. O visual, para mim, é o meu ponto de partida. Mas, na década de 90, eu já era casada e meu marido morreu. Entendeu? Eu era muito jovem. A dor foi tanta, 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 que eu escrevi mais de 100 poesias, todas meio assim, a raça corrente, meio moribundas, muito tristes, porque eu precisava extravasar o que eu estava sentindo, porque eu não conseguia mais verbalizar, não dava mais para falar para outra pessoa da minha dor, porque às vezes também a gente cansa de ouvir o outro falar só em dor.
que dá a impressão que você tá ali, tá arrastando corrente, tá moribundo, né? E a dor foi tanta que a poesia foi a minha salvação. Porque ao escrever, eu colocava ali tudo que eu estava sentindo. Entendeu? Eu conseguia me esvaziar todos os dias daquilo que estava assim, me estourando por dentro. Solidão foi uma delas. Eu podia ir em qualquer lugar que a tristeza estava em mim. Eu podia ouvir frevo, eu podia ouvir qualquer tipo de som que dentro de mim tocava uma marchinha ali, aquela bem tristinha, entendeu? Então, assim, a escrita para mim nesse período, ela foi a minha salvação, entendeu? Eu posso dizer que a minha poesia, ela nasceu comigo, envolta ali no cordão umbilical, né? Com a caneta e o papelzinho. E nesse trajeto, durante toda a minha vida, ela tem sido o meu extravasar. Quando eu estou bem alegre, eu escrevo de alegria. Quando eu estou muito triste, eu coloco a minha tristeza. E quando também eu vejo alguém triste, que é do meu círculo, que são pessoas que eu gosto de conviver, eu escrevo sobre aquilo também. Mudo os personagens, mudo o cenário, mas eu estou falando daquilo que aconteceu. Porque o poeta é meio louco, né? Aí a gente Não, mas vê. não, a alma poeta, ela é diferenciada. Você sabe A gente que não sabe. eu estava escutando você falar e eu concordo plenamente que a dor, ela causa uma arte tão forte, tão avassaladora. Se a gente parar para pensar, as maiores e melhores obras produzidas no mundo foram através de poetas, escritores e artistas que estavam sofrendo. Pintores, escultores, escritores, enfim, artistas no modo geral, desde que o mundo é mundo. Então, a dor, quando ela é retratada externamente, ela produz algo sensacional, que é muito pessoal e atinge todo mundo, porque é muito pessoal e é muito real. Quando a dor se materializa através da arte, a gente alcança outras pessoas com a mesma sintonia e acaba sendo terapêutico. Eu costumo dizer para os meus autores que a escrita ela não é uma terapia, mas ela é terapêutica. Quando você está sofrendo, quando você está alegre, você coloca para fora através das suas histórias, dos seus contos, das suas poesias, tudo aquilo que te aflige ou que te faz feliz. E aí você acaba transformando isso numa arte que precisa ser propagada. As pessoas precisam conhecer a arte. É por isso que eu acho que todo mundo tem um lado artístico. Algumas pessoas sabem, outras ainda não se descobriram. Por Verdade. isso que é importante. Né? E aí a gente vê poemas como Solidão, lindíssimo, que eu fiquei assim realmente apaixonada. O teu livro, Marlete, tem quantas páginas? O meu livro, ele tem 80 páginas. 80 páginas. Você levou quanto tempo para escrever, para juntar, para moldar, sem rimas? Eu levei uns 10 anos. 10 anos. E aí, quando eu fui lançar Sem Rimas, eu fui fazer uma seleção, né? Eu fui fazer uma seleção do que eu achei que seria viável, né? E eu selecionei e fiz o livro. Mas ele tem 109 páginas, porque entra prefácio, entra orelha, entra algumas coisas, né? E é ficha catalográfica, essa coisa. Mas, assim, eu levei 10 anos para fazer Sem Rimas, sabe? Mas eu tinha muito mais trabalhos, mas a gente faz uma seleção, né? Você filtra o que você vai publicar. 10 anos, gente. E tem gente que não valoriza escritor, né? Como é que pode? Ô Marlete, você já está produzindo algum outro livro? Já tem alguma coisa em andamento? Como é que tá isso? Depois de Sem Rimas, eu fiz contos, sonhos e poesia.
né? Que é a mesma linha de poesia, mas um pouco mais alegre, mais solta, mais leve, porque a tristeza eu já tinha, não sucumbi, eu consegui colocar ela para fora e ir sarando, né? Sarando as feridas. E aí depois eu fiz a namorada. Então eu fiz 3, e aí agora, porque essa era digital, ela é bem prática, essa plataforma, então tá bem mais fácil agora. Então agora eu tenho 3 livros aí já no forno, sabe? Todos já estão sendo produzidos. Um infantil, porque trabalho com criança, amo literatura infantil, e tenho Duca, que já foi Você, escrita há 15 anos atrás, e só agora eu consegui colocar ela na linha da publicação. você trabalha com crianças, É, olha que sensacional. eu sou Como é que você, professora. como é que você vê o incentivo ou essa geração infantil atual se relacionando com a literatura? Você acha que há um vínculo ali literário, que falta incentivo, apoio? Como é que você que trabalha com essa garotada vê a relação dessa geração com a literatura? Eu vejo assim, as crianças, elas se encantam com a história. Como eu me encantava, elas também. Isso aí não muda. Elas se encantam com a história, elas vivem os personagens, elas entram nos personagens, né? Mas, assim, precisa que o adulto, o que acompanha, o que faz, ele tenha um olhar mais horizontalizado para a infância dentro da literatura. Porque a plataforma digital, o celular, ele toma muito esse tempo com a criança, entendeu? E é muito importante você apresentar a leitura, os livros, as histórias. Esse mundo, de faz de conta, é um mundo encantado, sabe? E é dali que surge grandes poetas, poetinhas, grandes escritores mirins. É assim que se começa. Então, o adulto ele tem que voltar mais o olhar para as crianças, principalmente na leitura infantil. É muito importante. Que maravilha! Eu já ia até, inclusive, te perguntar o que você pensa, né, sobre exatamente sobre eu não sei se eu posso falar interferência da tecnologia na literatura, porque antigamente nós não líamos no celular, nem no tablet, nem no computador. A gente tinha que ir à biblioteca, a gente tinha gibi dentro de casa, a gente lia pelo jornal. Então, você que fez uma publicação lá em 82, ano que eu nem era nascida, muita gente aqui também não tinha nascido, Verdade. não adianta mentir. Como é que você vê, ô Marlete, essa evolução dentro da literatura, onde as pessoas hoje consomem muito e-book, lê em qualquer lugar, você não precisa mais ir a uma biblioteca, procurar, por exemplo, Machado de Assis ou José de Alencar. Você só liga o teu aparelho e o livro inteiro está ali, é só baixar. Como é que você vê essa transformação literária nessa época de papel para digital? Nessa fase, tem 2 lados essa história. Ela é muito boa, porque facilita a sua vida, entendeu? Você não tem que andar com aquela pilha de livro, não tem que ler tantos livros para fazer alguma coisa. O celular, o tablet, o notebook, ele facilita a sua vida, porque você leva para qualquer lugar, pode abrir e pode entrar nesse mundo virtual. O que você não pode deixar é que a sua mente se torne preguiçosa, entendeu? Porque, assim, no meu caso, eu sempre leio 3 livros ao mesmo tempo para exercitar o meu cérebro. Entendeu? Eu tenho as minhas leituras diárias, que é devocional, né? Mas depois desse devocional, eu sempre estou lendo 2 livros.
Por quê? Mesmo às vezes nem a leitura não é muito interessante para mim, mas eu leio que eu preciso exercitar a minha mente. Eu preciso que ela esteja sempre ativa. E às vezes o celular, às vezes, ele deixa você um pouco com a mente preguiçosa. Sim. Eu estava vendo outro dia Questão de leitura. O Leandro Carnal falando exatamente isso, que as pessoas hoje não postam mais textos enormes porque ninguém lê. As pessoas têm preguiça de ler um texto com mais de 10 linhas. Então, lê 2, 3 linhas. Se for interessante, ela prossegue. Se não, ela tira, né? Ela passa. Quer dizer, esse mundo digital ele anda muito corrido, atropela todo mundo e transforma essa geração que está chegando, as pessoas que estão consumindo, em pessoas ansiosas, porque elas não param para ler. Tem uma pesquisa, né, que foi levantada e que diz o seguinte: os filhos de hoje, que estão chegando hoje, terão que ir abaixo dos pais da geração passada. Exatamente por causa dessa dinâmica de não parar para ler, de não parar para pesquisar, de não parar para pensar. Hoje em dia você lê e você não pensa. Você pega, copia, cola e bum, joga. Copia, cola, bum, joga. Você não para pensar. Você não lê para pensar. Você lê para tirar alguma informação que, sabe, uma em 1 milhão. Então, eu estava lendo sobre essa pesquisa e eu fiquei, assim, aterrorizada quando eu parei para pensar nessa geração. E a gente tem um outro lado também, que é esses e-books, né, a era digital, que a garotada está consumindo, sim. Outro dia eu dei um livro para o meu sobrinho de 6 anos, para estimular, e ele virou e falou assim: tia, o que eu vou fazer com isso? Eu falei: o que é isso, garoto? Isso é um livro. E o que eu faço com isso? Não dá para eu baixar aqui no meu celular, não? Então, assim, não tem mais aquele contato com o livro físico de sentar, ler, pensar, interagir. É tudo rápido, tudo na tecla, tudo no computador, no celular. Isso é uma loucura, gente. Porque, assim, às vezes as pessoas dizem, o mundo, ele anda muito rápido, muito, né? Então, assim, a papaléguas. Mas nós ainda temos que centrar. É muito importante a gente ler para a criança, a gente escrever. Ó, nessas bienais que eu participo, quando as crianças chegam, né? Então a gente tenta de todas as formas mostrar para elas o quanto que é importante a leitura. Os adolescentes, né? Mostrar para eles o quanto é importante você ler, você se ater dentro de um romance, dentro de uma história infantil, dentro de uma saga assim, de luta. Então é importante você ter esse critério de leitura. Né? A leitura é muito, muito importante. Porque quando você não lê, você só pesquisa, não, vou fazer uma resenha, não, vou copiar e colar. Entendeu? A mente da gente fica tão preguiçosa que às vezes tem uma coisa, meu Deus, eu não sei o que é isso. Vou no Google procurar. Tá entendendo? Porque a gente tem, a mente da gente vai ficando com preguiça de ler, com preguiça de se inteirar das coisas. Né? E ela é muito importante. Agora, já que a gente está falando de leitura, o que você está lendo atualmente? Ó, atualmente eu estou lendo, porque assim, eu gosto muito de livros de autoajuda, eu gosto muito de Sidney Sheldon, muito, muito mesmo. Né? Sidney Sheldon é maravilhoso! E aí, há muito tempo atrás, eu li o primeiro livro dele, um dos livros deles, dos romances, do Outro Lado da Meia-Noite. E agora eu estou relendo e também estou lendo um livro que ele é cristão, que é do Marcos Lucado. Eu estou lendo, entendeu? Eu estou lendo também esse livro aí. Então, eu estou lendo 2 ao mesmo tempo. É um espetáculo, gente. Lembrem-se,
A mente precisa estar ativa. Verdade. Ler vários livros ao mesmo tempo ajuda na memória, ajuda no raciocínio. Você ativa a tua mente, os teus neurônios, e você pensa muito mais rápido. Leitura é sensacional. É óbvio, ninguém consegue, não é todo mundo que consegue ler 2, 3, 4 livros ao mesmo tempo. Eu leio 6 livros ao mesmo tempo. Ah, Monique, você não confunde? Não, não confundo, porque o meu cérebro já é doutrinado. Eu sei cada detalhe de cada história que eu estou lendo. Mas isso são anos de leitura, não adianta. Cada um tem um tempo, cada um tem um ritmo. Verdade. Eu amo fazer essa dinâmica e tá tudo bem, gente. O importante é ler. Leiam sempre. Comecem com uma página hoje, daqui a um mês você vai ver que está lendo 10 páginas. No final do mês você vai estar lendo um livro inteiro. É isso, é focar na É leitura, né? mesmo. Agora, o Marlete, qual é a tua escritora e teu escritor favorito? Eu amo muito Cora Coralina. É uma escritora de Goiás, né? E assim, pelas raízes, pela essência, pela vida, né? Pela obra dela que eu li todas, assim, a gente como trabalha em escola, você trabalha muito Cora Coralina. Os escritores goianos de outras regiões também, né? Mas como eu trabalho praticamente assim em Goiás, então a gente centra muito nos autores goianos. E Cora Coralina para mim é uma referência, entendeu? De vida, pela simplicidade, pela luta que foi para escrever, e ainda num tempo mais antigo do que o meu. Então, ainda foi mais difícil para ela, né, poder se estabelecer nessa linha de escrever, né, porque a mulher era muito rotulada, entendeu? Então, a vida vem quebrando paradigmas, né? Mas nem sempre foi assim, nós sabemos, né? Então, Eu assim, fico. pode falar. Conclua, desculpa, não, não, pode concluir. Não, mas então assim, por isso, nem ela é uma referência para mim. E lendo os trabalhos dela, eu fui cada vez mais me espelhando. Então eu a tenho como aquela musa literária para mim é Cora Coralina. Entendeu? Tem outras que eu gosto, mas Cora Coralina é referência. Você falou aí que naquela época e tal já era muito difícil. A gente para pensar, eu não sei se o pessoal já leu aqui o Quarto do Despejo, que é da Carolina de Jesus, né? Carolina Jesus. Eu já li. Uhum. Já leu? Eu não Tá. tive coragem ainda. É, ela, gente, ia para a central, uma mesinha de papelão, colocava os livrinhos dela num banquinho, ela sentava ali no meio da central, não sei da onde, e ela passava o dia inteiro ali para vender os livros que ela escrevia. Ninguém dava atenção para ela, ela era como se fosse ninguém. Ela era ignorada, ninguém parava para conhecer a obra dela. Ela tinha uma roupa que ninguém chegaria perto e tal, mas ela ia todos os dias com o livrinho dela debaixo dos braços, colocava naquela mesinha, num lugar como se fosse central. Eu acho que era central, não me recordo agora. E ela sentava ali para escrever e vender o próprio livro. Quer dizer, numa época que era muito difícil, Verdade. sabe? Numa geração que era muito difícil. A gente está falando de uma escritora que hoje é uma das mais vendidas. Todo mundo leu O Quarto de Despejo. Quem não leu, vai ler. A gente Verdade. está falando de uma mulher que era paupérrima e que usou essa situação dela para escancarar essa situação política, econômica ao redor dela, essa classe social dela, que ela morava num barraco e ela conta as dificuldades que ela vivia. Então, assim, ela era uma mulher negra, numa geração e num tempo dificílimo, que não tinha
internet, nada do tipo, e ela ia todo dia vender o livrinho dela. Depois que ela morreu, não sei quanto tempo depois de morta, o livro dela bombou e virou um dos mais vendidos atualmente. Quem não leu Quarto do Despejo, por favor, corra para ler. Eu ainda não tive coragem, não tive coragem. Ai, Marlete, querida, você tá por aí ou a gente se perdeu? Não, eu estou por aqui. É porque eu fiquei ouvindo você contar sobre o livro e eu fiquei me lembrando. Não, ela caiu aí, né, gente? Marlete, tô perdendo você, mulher. Pronto, agora Voltamos? voltou. Voltou, agora voltou. Quando você estava contando sobre o quarto despejo, eu me lembrei, né, que lá atrás, quando eu comecei a escrever, eu uso óculos, né, de grau e tudo, porque eu escrevia na lamparina. Na minha casa não tinha energia. Eu trepidar da chama ficava difícil para mim escrever. E aquele trepidar da chama, mas como eu estava com aquela inspiração, eu não queria cortar. E eu queria escrever, escrever, escrever. E aí, por isso, eu tive problema de visão bem cedo. Por causa disso, por causa daquela chama lá. E na minha casa, as lamparinas eram com óleo diesel. E o óleo diesel é uma fumaça, sabe? E aquilo dá uma dor nos olhos. E eu tinha que colocar bem pertinho de mim para poder escrever. E aí, nisso, eu tive problema de visão. Então, problema de visão não é sério, né? Mas eu uso óculos desde muito tempo justamente por isso. Porque escrevia com a lamparina, entendeu? Na Gente, trepidar das chamas. que coisa, né? Que coisa extraordinária a gente poder É, conhecer pessoas que vivenciaram coisas totalmente diferentes das atuais, que a gente nem tem ideia. Parece que a gente está falando de 100 anos atrás, e não e não é. é. É porque o sonho, ele não tem preço. Se você tem um sonho, você vai atrás dele, entendeu? Você luta, você hoje não deu, mas amanhã você prossegue. Hoje você caiu, amanhã você levanta, entendeu? Assim a gente busca os sonhos. Assim eu acreditei. E sempre lutei nesse sentido. Quando eu fiz filosofia, eu fiz duas faculdades, né? Quando eu fiz filosofia, eu li 26 livros para fazer o meu trabalho de conclusão de curso. Né? Então, assim, não é fácil, não é. Mas se você tem um sonho, você quer lutar por ele, quer concluir. Então, assim, as pessoas às vezes dizem, não, você não vai conseguir, você está muito cansado, é muito difícil. Claro que a gente se cansa. Mas você dorme, entre um dia e outro, tem uma noite. E essa noite é sempre a hora do descanso, da reflexão, dos pensamentos, você falar com Deus, para reforçar a caminhada e no outro dia partir de novo. Exatamente. Descansar é diferente de desistir, hein, gente? É, Foquem nisso. Se você totalmente. estiver cansado, para um pouquinho para descansar e não para desistir, tá bom? Essa aí é a chave de ouro do nosso bate-papo, porque as pessoas costumam desistir dos sonhos porque elas não têm essa consciência de que o cansaço, você só precisa descansar e não desistir. É. Então, não desistam dos seus sonhos, descansem, porque amanhã tem mais. Que maravilha! Marlete, você é uma pessoa agradabilíssima. Para a Obrigada, gente aí obrigada. fechar a nossa live com chave de ouro, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda, consegue com você, como é que tá isso? Olha, no momento está conseguindo comigo, né? Então, no meu direct, através do meu Instagram, consegue comigo. A gente conversa e eu dou um jeito desse livro chegar até você. Você que quiser adquirir, eu dou um jeito dele chegar até você. Qual é E o teu Instagram? é Marlete, escritora Marlete Magalhães. Escritora Marlete Magalhães. Magalhães.
Eu vou marcar ela aqui na live, tá, gente? Então, Monique, não consegui pegar o Instagram da escritora, não tem problema, vai estar descrito aqui na live. Lembrando que essa entrevista vocês vão poder assistir pelo Spotify, pelo canal do YouTube, pela Anchor Amazon Music e Instagram, no canal do Livro Não Me Livro, que é o nome do podcast. Então já corre lá, já se inscreve no canal, já deixa o estrelinha para que a gente possa ir, vocês possam acompanhar não só essa entrevista e episódios no podcast, como tantos outros. Fala, Marlete, eu te interrompi antes de você concluir, desculpa. Não, porque assim, meu livro ainda eu vendo pelo Instagram, no meu direct, né? Que é escritora Marlete Magalhães. Anteriormente, eu tinha um outro nome, né? Fantasia no meu Instagram, mas como eu sou escritora, eu acho que é mais fácil as pessoas me encontrarem dessa forma, né? Então, eu mudei para poder ficar mais fácil das pessoas me localizarem. Então, é escritora Marlete Magalhães, que é o meu nome, é o meu nome de guerra, é o nome que eu uso nos livros, e sabe, como pseudônimo e como nome também. E aí fica mais fácil de me encontrar e eu faço esse livro chegar até você que quiser adquirir e dividir aí essa emoção de ler poesia. Poesia lembrando que o livro tá em sorteio, tá, gente? Corre lá no meu Instagram, MoniqueMM18, manda um direct. Eu quero o livro da autora Marlete Magalhães. Se você for a primeira pessoa, ela vai enviar um exemplar para você. Então não perca tempo. Que delícia! Marlete, querida, você voltou a falar. É agradabilíssima, cheia de talento, experiências e vivências que nos, sabe, encheu a gente nessa noite de tanta coisa boa. Foi um bate-papo delicioso. Eu quero te agradecer imensamente a sua disponibilidade, a sua dedicação. Dizer para você, não pare de escrever. Escreva mais, publique mais, porque a gente vai estar aqui esperando ansiosamente. Muitíssimo obrigada, querida. Eu que agradeço. Escrever para mim é um prazer, faz parte de mim. Um lado meu é poesia, o outro também. Então, assim, é um prazer escrever, eu amo escrever, né? Então, assim, eu quero agradecer demais a você, o carinho, a dedicação. Você é maravilhosa, né? Eu acompanho o seu trabalho, acompanho as suas lives. Você deixa a pessoa assim, à vontade para falar de si, do trabalho. Você enriquece o nosso trabalho e isso é uma dádiva, sabe? Agradecer demais as pessoas que estão aí online, que estão acompanhando. Muito obrigada. Um beijo imenso para cada um, né? Porque a pessoa disponibiliza o tempo para estar aqui te ouvindo, para estar aqui participando. Eu só tenho gratidão, pessoal. Monique, eu nem tenho palavra. Eu sou poeta e, no momento, estou sem palavras para dizer para você obrigada, porque você é maravilhosa. Ai, gente, que delícia! Bom, o pessoal que assistiu, que vai assistir depois, ou que já assistiu, eu vi um monte de gente entrar, sair, uma rotatividade imensa. Quero agradecer a todo mundo, dizer que até o dia 16 de novembro tem muita entrevista, muito bate-papo, muitos autores para estarem aqui conversando com a gente. Depois a gente dá uma paradinha e só volta aí em dezembro. E aí é Natal, é festa, vocês vão ver uma bagunça nessa maratona de entrevistas. Gente, obrigada e até amanhã. Marlete, beijo, amor, obrigada. Obrigada você é maravilhosa. Obrigada a todo mundo aí que participou. Um beijo imenso. Ainda quero vir aqui falar de Duca, hein? Pode vir que o espaço está aberto. Beijo. Beijo, obrigada.